Você já se sentiu usado? Agora imagine ser o Superman, gravar um retorno triunfal, anunciar para o mundo inteiro que está de volta e ser demitido 2 meses depois. Vocês têm medo de mim porque não podem me controlar. Não controlam. Ou então, passar 10 anos em uma franquia para descobrir que o seu grande momento como herói foi gravado na garagem de um diretor, porque o estúdio tinha vergonha de você. I realized I have a stake in this world, and it's time I started fighting for it. A pergunta que ninguém quer calar é: a DC está finalmente se encontrando ou James Gunn está criando um universo onde só existe espaço para o próprio ego? Por que grandes atores estão fugindo desse novo projeto como se fosse um navio naufragando? Fica comigo, porque hoje vamos revelar quem são as verdadeiras vítimas dessa gestão. E por que o futuro da DC pode ser muito mais sombrio do que as cores vibrantes dos novos uniformes sugerem. Vamos mergulhar em um nome que se tornou o maior símbolo desse descaso: Harry Lennix. Pense bem na jornada desse homem. Ele interpretou o General Swanwick desde Homem de Aço, em 2013. Por quase uma década, ele foi o rosto da autoridade humana, o elo entre o governo e os deuses que caminhavam entre nós. Ele estava lá quando o mundo conheceu o Superman. Ele estava lá quando o Batman enfrentou o Filho de Krypton. No Snyder Cut de 2021, tivemos a revelação que os fãs esperavam. Ele era, na verdade, o Caçador de Marte, um dos seres mais poderosos e sábios da galáxia. Mas olhe o nível da humilhação. Lennix não teve um set de milhões de dólares. Ele teve que filmar suas cenas em frente a uma tela verde improvisada na garagem do Zack Snyder. E por que isso aconteceu? Porque a Warner, em sua miopia criativa, proibiu que o personagem aparecesse na versão que foi para o cinema. Eles tinham vergonha da própria mitologia. Isso é um desrespeito profissional sem precedentes. O ator serviu a marca fielmente por anos, defendeu os filmes, manteve a postura e, no fim, foi chutado pela porta dos fundos. Agora, em 2025, James Gunn anuncia a série dos Lanternas e outros projetos cósmicos, mas Harry Lennix foi simplesmente apagado do mapa. Jogaram um potencial narrativo gigante no lixo apenas para não admitir que o passado tinha algo de bom. É a política da terra arrasada. Para o novo chefe brilhar, tudo o que veio antes precisa ser destruído. E se você acha que o Lennix foi um caso isolado, a lista dos descontentes prova o contrário. O corredor dos exilados da DC só cresce. Vamos falar de Ben Affleck e Ray Fisher. Aqui, o problema não foi apenas roteiro ruim ou bilheteria baixa. Foi algo muito mais humano. Desgaste emocional e assédio corporativo. O Batman de Affleck foi, para muitos, a versão mais imponente e fiel aos quadrinhos que já pisou no cinema. Mas o que o estúdio fez com ele? Transformaram o sonho do ator em um pesadelo de refilmagens, críticas pessoais e interferências constantes. Ele saiu dizendo que não queria mais aquilo, não por falta de amor ao personagem, mas por cansaço de lutar contra burocratas. O mesmo vale para Ray Fisher, que enfrentou o sistema para denunciar abusos e acabou banido. Isso não é gestão, é tortura corporativa que queima pontes com talentos que qualquer estúdio daria a vida para ter. E claro, precisamos falar da ferida aberta chamada Henry Cavill. O que fizeram com ele foi, possivelmente, o movimento mais sujo da história recente de Hollywood. O cara foi chamado para uma cena pós-créditos em Adão Negro. O estúdio o obrigou a ir para as redes sociais dizer que o Superman estava de volta, gerando uma onda de esperança mundial, para ser demitido 2 meses depois por um e-mail de James Gunn. Isso destrói a credibilidade de uma marca. Como um ator de alto nível vai assinar um contrato de 10 anos com a DC agora, sabendo que pode ser descartado como uma peça de xadrez estragada a qualquer momento? Não para por aí. Olhe para Zachary Levi e o seu Shazam. O primeiro filme foi um sucesso de coração, mas o que vimos depois foi a degradação do herói. Sob a nova ótica da gestão, Shazam foi reduzido a uma piada de baixo nível, um personagem infantilizado ao extremo que acabou descartado do cânone sem a menor cerimônia. Levi não esconde seu incômodo. Ele sentiu na pele que, se você não faz parte do círculo de amigos do James Gunn, você é irrelevante. E o que dizer de veteranos como George Clooney ou astros como Josh Brolin? Eles carregam traumas de projetos tão mal geridos no passado que hoje existe um bloqueio invisível contra a marca DC. Brolin já recusou papéis recentes porque sabe que o ambiente é instável.
A DC se tornou um lugar onde os grandes nomes têm medo de entrar, pois sabem que sua reputação está em jogo nas mãos de executivos que mudam de ideia como quem muda de roupa. Mas por que chegamos a esse ponto? O problema central de 2025 não é a falta de dinheiro ou de personagens icônicos. É o excesso de controle. James Gunn é um diretor talentoso, ninguém nega. Mas ele sofre de um mal perigoso para um CEO de estúdio: o microgerenciamento obsessivo. Ele não quer contratar diretores com visões próprias. Ele quer braços direitos que executem suas ordens sem questionar, como se fossem extensões do seu teclado. Gunn exige que tudo no novo universo tenha o seu DNA. Mas o que é esse DNA? É a fórmula da Marvel de 10 anos atrás, aplicada em um mundo que já está cansado de fórmulas. São piadinhas a cada 5 minutos para quebrar qualquer tensão, trilha sonora pop nostálgica, para mascarar roteiros rasos e um foco excessivo em heróis desconhecidos que ninguém nunca pediu para ver no cinema. O rumor nos bastidores de Hollywood é pesado e alarmante. Roteiristas e diretores de renome, vencedores de prêmios e criadores de histórias densas estão recusando convites da DC. Eles sabem que, se aceitarem, não terão liberdade. Sabem que James Gunn vai entrar na sala de edição às 2 da manhã para mudar o tom do filme, para colocar uma piada de baixo nível ou para enfiar um personagem bizarro, como os Comandos das Criaturas, no meio de uma cena que deveria ser o ápice dramático da obra. Isso afasta o talento real e atrai apenas quem aceita ser mandado. O risco que corremos é o nascimento trágico de um universo de uma nota só. A maior força histórica da DC sempre foi a sua diversidade de tons e gêneros. Você tinha o realismo noir e sujo do Batman, o épico divino e inspirador do Superman e o terror místico e visceral do Monstro do Pântano. Eram mundos diferentes que se conectavam pela grandiosidade. Se James Gunn transformar tudo isso em uma extensão da sua própria personalidade colorida, sarcástica e cômica, a DC morre em sua essência. Se tudo virar uma cópia genérica de Guardiões da Galáxia, o público vai cansar em tempo recorde, porque a piada repetida perde a graça na segunda vez. Onde está o espaço para o épico? Onde está o espaço para a seriedade e para o peso que Christopher Nolan e Zack Snyder trouxeram, elevando esses personagens ao patamar de mitos modernos? O que vemos agora é a transformação de deuses em caricaturas para vender bonecos de personagens obscuros. No início deste vídeo, eu perguntei se a DC estava finalmente se salvando. A triste verdade que os números, os bastidores e os rostos desses atores decepcionados mostram é que apenas trocamos o caos de uma diretoria perdida pela ditadura criativa de um homem só. James Gunn está limpando a casa, é verdade, mas ele está jogando fora as joias da família e os álbuns de fotografia junto com o lixo acumulado. O elenco que está saindo leva consigo o peso, a história e a seriedade que definiram esses ícones por décadas. Gunn pode até construir algo divertido para uma tarde de domingo, mas ele corre o risco fatal de construir um império de vidro, bonito por fora, mas que se estilhaça na primeira crítica negativa que não aceitar sua fórmula repetitiva de comédia e música pop. Ele precisa entender urgentemente que a DC é um panteão de deuses, um legado de quase um século, e não apenas um palco particular para comediantes de segunda linha, mas agora a palavra final é sua, e eu quero que ela seja direta. Você está realmente empolgado com essa visão colorida, controlada e cheia de piadinhas do James Gunn? Ou você sente no fundo que perdemos algo valioso e insubstituível ao descartar a grandiosidade épica de Cavill, Affleck e Lennox? Essa limpa geral foi um mal necessário para o futuro ou foi uma injustiça histórica motivada pelo ego de um novo chefe? Comenta aqui embaixo. Vamos transformar este espaço em um grande debate sobre o futuro do que amamos, sem filtros e sem medo. Não esqueça de deixar o seu like se você concorda que a DC merece mais respeito e se inscreva para não perder os nossos próximos dossiês, que serão ainda mais profundos e reveladores. Até a próxima e que a força de vontade esteja com vocês. Você não é o Batman. O que deu em você?